E as pessoas também estão desenvolvendo com facilidade transtornos mentais. Hoje, na internet, nessa conexão exagerada, se a gente não toma o controle, a gente é facilmente controlado. O que eu realmente tenho que assumir é o meu poder interno. Aquilo que realmente eu vou fazer melhor com a minha vida. Estamos começando mais um BradoCast, o maior podcast da Serra Gaúcha. E hoje estamos aqui junto com o Alex, que é psicólogo clínico, especialista em neuropsicologia e especialista em psicologia do trabalho e das organizações. Olá, espectador BradoCast. Que bom retornar, ainda mais com dois assuntos que vai ajudar muito o espectador. Com certeza. E estamos aqui também com o Luiz Matos, que ele é mestre em Reiki, fisioterapeuta e pós-graduado em acupuntura. Tudo muito certo, obrigado Luiz? ao BradoCast pelo convite, muito obrigado ao Alex pelo convite. Vai ser um papo bem bacana aí que vai ajudar muita gente aí. Com certeza. E já introduzindo, o Alex falou que são assuntos muito importantes, né? Por que tu não introduz um pouco desses assuntos pra gente, Luiz? Vamos lá. Vamos trabalhar. O que que tu faz hoje? O que eu faço? Isso. Um pouco de tudo. Um pouco de tudo. O que é mais interessante, sendo hoje, o que eu gostaria de falar aqui e trazer para vocês, a questão da meditação guiada, junto com o Reiki. O que é a meditação guiada? A meditação guiada é um sistema onde que eu faço a pessoa entrar em um estado meditativo. Legal. E por que estar nesse estado meditativo? Atualmente, a gente precisa ter uma conexão maior com o nosso interno. Pois é dentro do interno que a gente toma resoluções para a nossa vida. Muito do que a gente passou ainda há 2 anos atrás, ainda com o processo da pandemia, ocasionou muita ansiedade, muita síndrome do pânico, muito desespero, muita síndrome de burnout, né? E através da meditação guiada, eu consigo induzir a pessoa a um relaxamento profundo. Né? E junto com a meditação guiada também tem o processo Reiki, né? Que é uma filosofia onde que a aplicação de Reiki, a harmonização em Reiki, ela te conecta com a espiritualidade. Mas eu gosto muito da questão do Reiki, porque o Reiki não é uma religião. O Reiki é uma filosofia de vida, uma filosofia energética, onde que tu, atuando dentro desses princípios dessa filosofia, você vai estar mais alinhado com o todo. Mas o que é esse todo? É o teu interno. Que é lá dentro que está o nosso poder interno. Daí, outra parte, eu vou dançando, né? Para um lado e para o outro. Mas assim, e por que voltar para a meditação guiada? Atualmente, a gente vive num processo de, vou dizer, hipnose coletiva. O ritmo do universo é por ritmos sincronizados, onde que a gente tem, o tempo todo a gente está em estado meditativo. E a meditação guiada, ela vai te levar a ter o teu poder interno, a ter a tua resolução interna, a tua visão interna, sem estar conectado junto com esse inconsciente coletivo. Que o inconsciente coletivo, eu não sei para onde que ele quer me levar. Mas quando você tem internamente as ferramentas, vendo o teu interno, o teu poder interno, tu sabe guiar para onde vai a tua vida. Legal. Essa é basicamente a linha que eu gosto de trabalhar. Por causa que daí quando eu realmente assumo o poder interno, e quando eu digo poder, é realmente alinhar as tuas emoções, a tua espiritualidade, o teu mental, o teu corpo físico para essa realidade que tu deseja. Porque muito de nós, né, o que a gente viveu nos 2 anos atrás, foi um processo de ansiedade muito extrema. E o que é ansiedade? A ansiedade, na verdade, é algo que está acontecendo dentro. Né? A grande maioria, né, depois o Alex me corrige, se não por isso, ele pensa que a ansiedade é um processo de agitação extrema. Né? E a ansiedade não. Tu está parado e lá sofrendo. Dentro de um futuro que não existe. Porque a tua mente te joga para um futuro que não existe. E através da meditação, tu pode criar condições e ferramentas para que realmente tu acesse o futuro que tu quer. E tu ter controle. Né? E se a gente fica sincronizado com esse inconsciente coletivo, na verdade a gente está passando o nosso controle pessoal para os outros. Para as ideias dos outros, para as filosofias dos outros. E através da meditação guiada, não, tu assume o teu poder interno.
aquilo que tu realmente deseja, né? Aquilo que tu realmente quer criar na tua vida. Senão tu passa a vida toda vivendo um futuro que não existe. E é interessante a gente poder falar sobre isso, né? Não só da meditação guiada, né, Luiz? E do Reiki, poder ter, assim, um espaço de fala para a gente poder esclarecer essas técnicas. Até porque, né, Bruno, Carlos, o espectador que está aí nos escutando, elas estão entre as 29 técnicas ligadas ao SUS. As técnicas que são as práticas integrativas entre reflexologia, Ayurveda, termalismo. Termalismo é uma técnica de água mineral que ela proporciona um novo bem-estar para a pessoa. E está ali contida dentro das 29, meditação, guiada ou não, né? Porque existe uma diferença entre meditação guiada e a meditação que não é guiada, e o próprio Reiki. Legal. Então, eu acho que quando a gente está falando aí de transtornos mentais, desse contemporâneo, que nós estamos envolvidos no contemporâneo com muitas mudanças ao mesmo tempo, e as pessoas também estão desenvolvendo com facilidade transtornos mentais, né? Entre o guarda-chuva da ansiedade, que a gente sempre fala aqui nos outros pods, inclusive, nós temos aí a síndrome do pânico, que hoje acarreta e talvez tenha aí uma noção do indivíduo com muito sofrimento. Então, a técnica meditativa e o próprio Reiki, o Luiz aí é mais conhecedor das técnicas, eu acho que proporcionam essa recuperação do estado físico, recuperação do estado mental, como técnicas que vale muito a pena o espectador entrar em contato e fazer esses recursos como algo agregador para a tua saúde. Né? E pelo que eu percebi, ambas técnicas, né? Elas servem para te conectar com o teu interior e criar o controle. Né? O objetivo final, pelo que eu entendi, é criar o controle. Por que esse controle é tão importante? Por que ele é importante? Porque daí assim tu assume a tua linha de vida, aquilo que tu realmente deseja. Porque quando eu falo de inconsciente coletivo, eu falo de dogmas das pessoas. Eu tenho que ir para esse caminho. Eu não tenho nada. Eu não tenho que fazer nada. Eu posso um dia ser um vendedor de picolé ou como ser um milionário. Eu posso um dia ser o curandeiro, como outro dia ser um empresário. O que eu realmente tenho que assumir é o meu poder interno. Aquilo que realmente eu vou fazer melhor com a minha vida. E só que como a gente está vivendo um momento onde que as pessoas elas pararam de acreditar. Mas acreditar não é num processo religioso, mas acreditar em si mesmo. Em si mesmos. Então, o que é mais difícil, mesmo até dentro de um processo de empreendedorismo ou dentro de um processo, é a pessoa acreditar no sonho. E o que a meditação, o Reiki, a prática integrativa vai fazer? Ela vai voltar a fazer que tu acredite na tua essência. Legal. E esse controle interno é o controlar a tua essência, quem tu é. Pois aquilo que está lá dentro do nosso coração, dentro do nosso chakra, dentro do nosso espírito, é o que realmente nós somos. E uma coisa interessante, né? Tu falou sobre o controle, o Luiz ali estava falando sobre isso. A gente vive numa sociedade de controle. Vivemos. Hoje nós vivemos controlados por uma era digital, onde nós colocamos um despertador para poder nos acordar, né? Hoje a gente tem possibilidade, talvez até do smartphone, de olhar as câmeras dentro de casa. Então a gente controla o volume do rádio, a gente controla diversas coisas, mas será que a gente controla mesmo? O que eu mais vejo assim, de benefícios dessas técnicas que o Luiz tem mais propriedade para falar, que esse retorno dessa conectividade, dessa conexão que ela não é digital, ela é sim do corpo e da mente. Né? Essa coisa que a gente tem às vezes, que a gente se desequilibra, que a gente não lida bem com as emoções, que a gente tem um processo mental que vai te levar a sentir algo e consideravelmente isso vai influenciar a tua fisiologia do corpo. Tá mais do que provado, a psicossomática tá aí, é uma realidade. Então acho que quando a gente está falando de controle, a gente está falando que a gente está colocado numa sociedade de controle. Essa coisa muito mais panóptica, como diz Lacan. Tu sai na rua, tu tá sendo visto. Sim. Câmera por tudo. Tu entra no elevador, tem câmera. Então tem uma questão de restringir a nossa liberdade, que é o que ele estava falando, liberdade de escolher. Tu quer ser um curandeiro? Vai te desenvolver, mas tu pode ser um empresário ao mesmo tempo. Essa coisa que às vezes o senso coletivo nos coloca e nos fecha numa caixa específica. Aliás, a gente pode ser muitas coisas.
A gente não é uma coisa só. Então, o controle, às vezes, desfaz essa conectividade que a gente busca entre a área saudável da tua mente e do teu corpo. E, espectador, escute o corpo. O corpo fala muita coisa. Fala muita coisa. E essa nova fase que a gente tá da sociedade, né, dos últimos 25 anos, eu posso dizer, que é desde que a gente descobriu a internet, inventaram a internet. Eu não só digo a internet, mas a conectividade. Sim. A internet é só uma maneira de tratar Exato. a conectividade das coisas e cada vez ela vem evoluindo mais, né? Como o Alex falou, a gente consegue controlar o ar-condicionado, a persiana às vezes, né? Pelo celular. E a gente consegue se controlar? Nossas emoções. Esse é o ponto que eu quero chegar. Hoje, na internet, nessa conexão exagerada, se a gente não toma o controle, a gente é facilmente controlado. Exatamente. Na internet. Exatamente. O usuário que é o produto. Exatamente. E não o que está aparecendo para ele. Exatamente. Não é a roupinha para comprar, não é ele que é o produto. E aí que entra os benefícios da meditação, seja ela guiada ou não. Depois o Luiz vai falar de diferença entre guiada ou não, né? Alívio de estresse. É uma grande fonte de tu lidar com os fatores de cortisol. Tá mais do que comprovado. Eletroencefalograma. Existe uma onda chamada onda delta, que a meditação ela consegue conectar. Onda delta, ela tem uma resposta por patologias do corpo, sabia disso? Geralmente, quando a gente está em estado de patologia, seja uma enxaqueca, dor de estômago, nós estamos com dissonância da onda delta. Então a meditação ela tem essa propriedade de alívio de estresse, ela trabalha justamente a recuperação da saúde, tanto mental quanto do próprio processo de que desencadeia o cortisol alto. Sim. Que é toda uma resposta fisiológica, né? Ela também tem como benefício facilitar o relaxamento. Eu anotei até aqui para não esquecer que hoje a gente vive muito estressado. A gente está estourando por poucas coisas, né, Luiz? O que tu recebe lá na tua clínica é uma resposta de tudo que acontece das pessoas com falta de relaxamento. Bruxismo, estudantes que estão com uma panela de pressão, responsabilidade de família, fim de relacionamento, tudo isso deixa as pessoas em estado de fora do relaxamento. E me corrige, Alex, mas isso muitas vezes é gerado internamente, né? Sim. Não está de fato acontecendo no mundo real. Sim. Está acontecendo internamente apenas. Sim. Um fato bem interessante, te respondendo essa pergunta, né? E usando essa onda delta, né? Quando você está em onda delta, realmente você está acordado. Realmente você estaria no controle do teu corpo. Entendi. Mas realmente lá em onda delta, tu está realmente no teu pleno. Mas quando a gente está num outro processo, na verdade, a gente está quase hipnotizado por tudo que está acontecendo. Porque esse ritmo circadiano que a gente vive, ele vai condensando. Eu tenho que acordar a tal horário, eu tenho que almoçar a tal horário. Na verdade, são ritmos que tu está se hipnotizando para ficar naquele estado. Tu achando que tem controle. E, na verdade, tu está perdendo o controle. Porque quando tu entra num estado de relaxamento profundo, tu consegue sincronizar coisas que tu realmente deseja para a tua vida acontecer. Desde uma cura, desde do ficar bem energeticamente, desde tu criar a possibilidade de um encontro, criar situações internamente que tu vai sincronizar e aproximar isso da tua vida. E é só nessa onda delta que tu consegue ter esse poder de acionar. E daí tu realmente vai enxergar como um todo. E por que isso? Porque tu está enxergando com o cérebro neocórtex lá dentro. Exatamente. E não com o cérebro reptiliano, né? Que é o nosso medo e a nossa raiva. Porque durante todo o dia, o que faz todos os sistemas? A gente fica com muito medo, muita raiva, muito reativo. E quando tu fica muito reativo dentro de um processo de raiva, tu perde a sequência lógica dos fatos e daí tu desencadeia coisas que tu não quer para tua vida, né? Então, e através da meditação, e uma coisa assim, abordando assim, por que meditação guiada, né? Eu ia te pedir a diferença dos dois, né? Eu até gostei mais de usar esse termo de meditação guiada para as pessoas entenderem, assim, quando há muito tempo eu sou espiritualista, né? E eu tive o prazer, né, de atender um monge do Niamar, né? Legal. E o cara, assim, vida fantástica, não lembro o nome, né? Mas é o neto da Zuleika, ele era caxiense, de repente talvez até conhece, ele era um dançarino de tablado,
E o cara foi para Espanha, depois ele foi para o Niamar, decidiu ser monge. E eu atendo a avó dele, um dia daí você estava aqui em Caxias, foi lá em 2019, e ele disse assim, Luiz, eu preciso que tu atenda o meu neto, que ele tá com dor, coisa e tal. Tá, vem aí, eu atendo ele, né? E daí foi uma troca fantástica, pois eu não, digamos assim, o prazer de atender realmente um cara que está vivendo lá no Oriente, entendendo de meditação toda, e daí a gente ficou 1 hora lá conversando sobre meditação e coisa e tal, e uma das minhas dúvidas sempre foi, será que eu mesmo no processo, mais de 20 anos na espiritualidade, será que eu realmente faço meditação? Porque a minha ideia de meditação naquele ponto era que eu tinha que estar em flor de lótus, fazer tapetinho, tapete. Todo esse processo. E daí ele conversando, não, meditação é você estar pleno no que está fazendo. Daí, beleza. Então, quer dizer, eu consigo chegar num estado meditativo mesmo acordado, tendo atenção plena. E por que utilizar meditação guiada? Para a grande massa, quando tu é iniciante, tu precisa de ser guiado. E através da voz, da indução, ou mesmo tu dando um ritmo para a pessoa, que tu começa a meditação muito mais assim para o iniciante, pelo processo de respiração, de tu ficar focado só na tua respiração. Então tu vai deixando a pessoa centrada naquele momento. E daí tu vai entrar em um processo, uma onda delta. Sim. Então a sorte que eu tive foi essa conversa com esse monge do Niamar, que hoje ele está no Sri Lanka, né? Que ele disse, não, todos nós podemos. Mas só que a minha ideia lá atrás é que não, tem que ficar no tapetinho, né? Tem que cheirar o incenso. Não tem nada a ver com isso. E eu acho que esse é o problema justamente de quem está começando, né? De ter essa imagem de que tem que estar assim, fechadinho, com as pernas cruzadas e tal. E por isso que um guia é tão importante. Porque hoje em dia, que nem tu falou, a gente é acordado por um despertador. Dá uma notificação no celular aqui, eu perco minha atenção rapidinho. O guia, ele vem ali só para te dar uma direção, para tu não focar em outra coisa, focar naquilo que é tu tomar controle de si, né? Uma meditação mais para frente, depois para pessoas que já têm mais experiência, aí fica fácil. Sim. Ela já sabe como é que entra naquele estado de atenção plena, né? Que nem tu falou. Então é extremamente importante, né? E essa conversa foi, assim, para ti, matadora. Matadora. Isso aí. Tirou, assim, muito esclarecedora e daí, ok. Então, quer dizer, nós ocidentais podemos chegar em meditação, fazer a meditação, estar em um estado meditativo. E eu posso fazer isso toda hora, todo momento. E depois, assim que tu aprende o caminho de entrar nessa onda delta, entrar nesse processo no neocórtex, tu fica assim, não, ok, é mais fácil, é mais rápido, porque através de um processo de respiração de 4 tempos, tu consegue, entrei. Foi. E tu vê, né, o quanto é importante isso. Eu tava lembrando de pacientes meus que acabaram fazendo esse recurso da meditação e chegaram no processo terapêutico na semana seguinte e falaram assim, nossa, como eu precisei sair daquela realidade. Porque o que tu escuta geralmente depois de uma técnica de meditação, Luiz, tô mais relaxado, nossa, dormi. Ou seja, a pessoa precisou daquela desconexão para enxergar aquele montante de coisas de maneira diferente. Porque a gente, por uma questão de uma questão reptiliana, de uma questão de instinto primitivo de sobrevivência, a gente tem certos funcionamentos. Então, acho que a meditação nada mais é do que conseguir tirar a pessoa do olho do furacão, a pessoa ter condições de chegar num certo grau de relaxamento. Quando ela abre os olhos, ela vai ver as situações de maneiras diferentes. Entendi. Porque ela vai precisar daquela abstração, ela vai precisar daquela... Não é um processo de hipnose propriamente dito, mas é um processo que faz com que tu saia daquilo e tu perceba de uma maneira totalmente diferente. É isso, Luiz? É isso. E é interessante que também o Alex, ele traz a questão o paciente precisou dormir. Volta de novo. Em onda 3, em onda delta, onde que tu está num sono REM profundo, onde que tu regula os teus hormônios. E daí nessa regulagem tu consegue ver a situação de forma diferente. E daí tu rompe com aquilo que tu está te incomodando, ou aquele processo que tu estava repetindo, aquele pensamento repetitivo, aquela mania, né? Porque muitas das vezes a gente não tem a
acontece nada diferente, porque a gente fica repetindo sempre processo, porque a gente está preso naquele ato. Indivíduos que têm uma jornada de trabalho muito agregadora e muito, talvez, que pegue um tempo de espaço muito grande. Médicos, enfermeiros, caminhoneiros. Vocês vão ver que os funcionamentos, eles são funcionamentos bastante alterados em termos de emoções, em termos até de respostas comportamentais. Esses são fortes candidatos a fazerem a meditação, porque está mais do que estabelecido que a técnica de meditação ela vai fazer com que o sono melhore, que reduza sintomas de depressão, que alivie sintomas de ansiedade. Isso está mais do que comprovado. Então, tomem cuidado. As pessoas que trabalham com muita carga horária fazem 12 por 36 ou sacrificam um final de semana. Vão ser pessoas com grandes facilidades de desenvolver transtornos, tá? Alterações de comportamento, alterações de emoções por causa disso. Então, a técnica de meditação é uma delas. Uma delas. Que vai fazer com que a pessoa busque essa nova conexão, né, esse melhoramento de vida. Sim, até entre essas pessoas que tu colocou ali, a gente pode colocar com tranquilidade o empreendedor. O empreendedor. Que passa o tempo todo pensando naquilo, estudantes também. O empreendedor que chega na sua empresa às 6 da manhã, que abre a porta da empresa, que sai para ir para casa às 9 horas da noite. Exatamente. E ainda por cima com os relatórios. Isso aí. Né? E trabalha mais um pouquinho em casa também. Pega o notebook no colo para finalizar as compras. Esse é o perfil. E sabe o que é mais interessante na questão do empreendedor utilizar a meditação guiada? Porque através também dentro da meditação guiada, dentro do processo meditativo, tu pode utilizar a lei da atração. Legal. Que daí tu pode criar a situação. Dentro do processo da meditação guiada, eu posso moldar o meu dia como ele gostaria que fosse. Interessante. Eu posso usar uma meditação guiada para ir uma reunião antes. Eu modelo a reunião na minha cabeça, lá dentro da meditação, como eu quero que aconteça. Legal. E daí tu vai modelando, e daí tu vai... Quando tu vê, tu tá dominando uma situação. E tem uma melhoria de percepção do mundo, né? Tem uma diferença tu chegar no teu mercado e tu entrar com o teu carro e dizer o seguinte para ti mesmo: tudo lotado, e tu dizer o seguinte: não vai ter nenhuma vaga para mim estacionar. Literalmente acontece isso. Se tu entrar no mercado e começar a dizer assim: vai aparecer uma vaga para eu estacionar, muda a percepção do mundo e as coisas acontecem. É que nem mulher grávida, né? Começa a ver um monte de... Lei da atração. Exatamente. E esse processo se chama sincronicidade, né? Sim. Então, quando eu jogo para dentro da minha cabeça, lá quando eu estou fazendo a meditação, eu posso sincronizar aquilo que eu quero ver. Então, vou ver aquilo que eu realmente desejo, não aquilo que estão me mostrando. Sim, é uma mudança de percepção, né? De perspectiva, que daí tu consegue enxergar da maneira que tu tem, é que nem atenção plena. Né? Então, essa restauração do corpo, esse gerenciamento das emoções que a meditação provoca e dá também, dentro da meditação guiada, Luiz, o que acontece com esse indivíduo que te procura, por exemplo? Eu quero marcar uma consulta com o Luiz, quero fazer uma meditação guiada. Como que é isso? Vai muito tempo? Tu conta uma história? O que é? Bom, daí quando a pessoa decide fazer a meditação guiada, o próprio princípio, que nem eu digo assim, quando tu decide, eu vou mandar um WhatsApp pro Luiz, eu vou mandar já começou. Porque é um processo realmente tem que se colocar disposto para, né? Já começou o tratamento ali. E naquele momento, assim, a pessoa diz, não, vou entrar num ritmo. A própria voz passa a ser um sinalizador de estar te colocando numa meditação guiada. E daí, quanto tempo demora para a pessoa entrar nessa meditação? Depende da empatia que o paciente teve contigo, porque às vezes, assim, 5 segundos, a pessoa já entra até num sono profundo. É rápido. Porque daí, mas tudo depende da empatia da pessoa estar aberta ou não. Porque se a pessoa diz assim, eu não quero, ela não vai ser. Não acho que isso funcione. Negou, né? Tá em estado de negação. Negação. E daí porque é como se ela já tivesse bloqueado. Exato. Então ela está num estado de ataque do cérebro reptiliano. Eu estou sendo atacado, então eu preciso me manter hiper alerta. Então ela não vai deixar. Não consegue entrar. Não consegue. E a gente chama isso de resistência, né? Sim. Quando o paciente realmente precisa, mas faz de tudo para que não vá ao tratamento. E agora falando do Reiki, o que seria isso? Reiki? Eu vou parafrasear o Roberto Carlos. É amor.
Mas o reiki, para mim, eu diz assim, eu acho que a minha primeira iniciação no reiki foi... eu ainda estava lá em 2000, lá na loja, né? E foi o meu processo de entrada para o mundo da terapia, né? O reiki, para mim, é uma filosofia de vida. Legal. Então, tu passa por um processo de iniciação, né? Onde que tu é aberto os teus chakras de mão, chakras de coluna, e aonde que tu começa a viver daquela forma. E o que é essa fórmula? É realmente respeitar a vida dos outros. Para mim, ser reikiano é muito ser empático. É respeitar a outra pessoa. É te respeitar. E dentro desse processo da filosofia, existem 5 princípios, né? Que um dos princípios que é o mais difícil. Só por hoje não me preocupo. Que daí, tipo assim, quando tu realmente segue esse princípio, tu já começa a entrar num estado meditativo, né? Sim. Porque a preocupação, na verdade, é um processo de ansiedade, algo que não existe. Né? O outro princípio, só por hoje eu não julgo as outras pessoas. Então, eu tenho que ficar o tempo todo me observando. Né? O tempo todo olhando. Isso conta mentalmente também, né? Mentalmente. Sim. É tudo mental. Só por hoje eu vou ser honesto, né? Então o reikiano não pode ser desonesto, né? Só por hoje eu vou ser dócil com todos os seres existentes no universo. Então tudo isso eles vão criando uma situação, uma frequência energética que tu vai olhando para o teu interno. E o reiki ele faz isso, é olhar para o teu interno. E, digamos, como acontece esse processo de reiki? Tem o processo de iniciação 1, 2 e 3. E dentro do processo de iniciação 1, é o momento mais duro, porque tem catarses, né? Quando tu faz o processo de iniciação 1, tu olha realmente, é um soco no estômago, porque tu olha para dentro de ti, aonde que tu vai realmente estar num estado meditativo, num estado pleno, onde que tu vai ter que reorganizar internamente a tua vida, né? Porque muitas das pessoas elas não estão nos seus lugares como elas gostariam. E daí nesses 21 dias acontece catarse, processo de raiva, processo de autocura, né? Mas tudo é interno, tudo dentro lá no interno. Depois passa para o nível 2, nível 3 e até chegar ao mestrado, né? Tu falou de um termo ali que eu fiquei bem curioso, que são os chakras. O que seriam os chakras? Chakras são pontos energéticos que estão relacionados com a fisiologia esotérica, né? Que eles correspondem aos nossos corpos espirituais. Corpo da vontade, corpo da fé, corpo da consciência. E que, digamos, aonde que atua a energia do reiki? Nos chakras. Ela tem uma referência física através das glândulas, né? Que os chakras estão conectados com as nossas glândulas. Pineal, suprarrenal, timo, como é que se diz tireoide. Né? Então, cada glândula no nosso corpo ele está ligado a um chakra. E é onde que, digamos, é aplicado, na verdade, o reiki? Nesses chakras. Que daí ele vai transformar energeticamente. O reiki não teria... Muitos têm uma atuação física, mas é muito mais por referência energética do que fisicamente. Né? Algumas pessoas chamam de chakras, né? Mas também o pessoal fala chakras. São pontos de energia, né? São pontos energéticos que em desarmonia pode desencadear uma série de coisas a nível de corpo físico, fora o que tem do corpo energético e da área espiritual. Sabe-se hoje que o último chakra a ser descoberto se chama humeral, né? É um chakra que ele é considerado das asas dos anjos, né? Que ele é situado na escápula esquerda, né, Luiz? Que está ligado ao chakra dos afetos, que é o cardíaco. Então, desconexões, pessoas que talvez sentem muito peso, vão para os ambientes, né? São mais esponjas. Eu não quero trabalhar nenhum tipo de religião aqui, eu quero trabalhar do que existe dentro da espiritualidade. São pessoas que têm esse chakra, talvez no má funcionamento, né? Talvez sejam pessoas que tenham que fazer um realinhamento, né? Fora quando as pessoas também em outras desarmonias de chakras, por exemplo, frontal, Bruno. As pessoas que estudam bastante, né? Esse chakra que é da fronte, né? Que não é o terceiro olho intuitivo e muito menos o
coronário que te liga à espiritualidade. Mas esse chakra aqui, que pessoas que funcionam com muita rapidez, muito processo ansioso, tu vai fazer por exemplo, um pêndulo, tu vai olhar uma desarmonia. E ali se harmonia justamente pelo reiki, né? Que o reikiano vai lá e passa essa energia e meio que ele faz o alinhamento. Né, um alinhamento energético. Por isso que Reiki, a expressão Reiki Rei é universal e Ki é energia. Então Reiki, né? Energia universal. E tudo pelas mãos, né? Tudo pela capacidade das curas pelas mãos. Então, geralmente uma sessão que é, Luiz, quanto tempo? 45 minutos. 45 minutos, né? 45 minutos, porque daí tu vai aplicando nos chakras, né? Em cima da pessoa, né? Mas normalmente é 45 minutos, às vezes pode ser que demore menos, conforme a necessidade. Porque na hora da aplicação, como é muito sensitivo, tu percebe que tem pessoas que precisam mais, tem pessoas que precisam menos. E daí, quando há uma entrega real da pessoa, pode ser que diminua esse tempo. Porque a pessoa, nesses 5 ou nesses 45 minutos, ela vai pensar assim, estive 8 horas dormindo. Então ela vai haver uma conexão, porque alinha todos os chakras. Uma outra situação também, pessoas que têm muitos processos de amidalite, né? Muito processo de amidalite, e toma medicamento e volta de novo e trata de novo, vai. Quando vê um desalinhamento do chakra laríngeo, que é esse chakra, né? Dos sapinhos que as pessoas engolem. Exatamente, daquilo que tu não digere, daquilo que tem vontade de expressar e não consegue. Então, o reikiano, né? A pessoa que estuda o reiki, porque são vários níveis, como o Luiz explicou, tem essa capacidade, e entenda, né? Que não é uma capacidade, é uma capacidade de sensibilidade. Né? Que vai fazer um pouco dessas correções. Então o paciente reclina na maca, né, Luiz? E aí é passado todo um escaneamento, digamos assim, um scanner, né? Energético para identificar, né? O reiki, ele funciona mais como uma cura, um tratamento, uma filosofia? Qual que seria, assim, se tu na prática, fosse definir ele, assim, qual que seria a melhor palavra para isso? É que daí eu vou dizer bem assim, eu defino como uma filosofia. Tá. Muitas pessoas definem como um tratamento. Por que eu defino como uma filosofia? Porque eu sou aquele tipo de pessoa que eu não quero amarrar a pessoa. Eu quero que a pessoa venha até o reiki por uma escolha. Então, a pessoa que vai ter realmente ter o benefício de ter uma sessão de reiki, ela vai ter que estar escolhendo. Eu não posso impor. Então, é por isso que eu digo assim, não é uma religião, não é um sistema de cura, porque se eu impor algo, eu não vou conseguir. Não vai conseguir o processo. E até mesmo assim, o que é essa imposição? O que é também estar aberto? Mesmo dentro do processo, vamos dizer, físico, se a pessoa não acredita que aquele remédio não vai funcionar, ele não funciona. Então, tu tem que estar realmente conectado. Então, o reiki, para mim, tu tem que estar aberto para receber esse processo. Até porque, digamos assim, dentro do que a gente estava falando da psicossomática, né, a questão de rinite. Rinite é um choro interno. Daí eu vou olhar para a pessoa assim, mas por que tu tá chorando pelo nariz? Daí a pessoa, não estou chorando. Então tem esse processo que a pessoa vai ter que começar a aceitar. E ela abrir, porque o reiki também é um processo de olhar para dentro. E esse paciente tem que olhar para dentro. E ele ser aberto para querer mexer nesses pontinhos ali que tá alfinetando. E o reiki, ele é uma prática contínua? Digo, no dia a dia tu consegue aplicar ele ou é só durante as sessões? Eu vou dizer assim, o reikiano, quando se torna mestre, tu passa reiki pelos olhos, tu passa reiki pela voz, tu passa reiki por onde tu anda, porque tu altera a vibração. Porque a partir do momento que eu vivo o processo de não julgamento, que eu estou sendo empático, eu estou alterando a vibração de onde que eu estou andando. Esse é o processo. Então, o reikiano em si, ele o tempo todo está passando uma boa vibração para os locais onde que tu anda. E, digamos assim, a pessoa, digamos, nesse momento, de uma certa forma, porque eu sou reikiano, vocês estão recebendo reiki.
Sim, tá. Tu consegue transmitir isso. A energia. Por quê? É por causa dos olhos, é por causa da mão, é por causa da respiração, porque todo o sistema está conectado para Basta a gente parar e dizer o seguinte, analisar. Algum momento, alguém aqui dessa mesa, o espectador que está em casa, teve conexão com algum indivíduo e disse assim, meu Deus, nossa, que pessoa pesada. Meu Deus, senti uma coisa tão estranha. Me senti mal. O que isso é? Uma energia que se passa. Né? Entendi. Uma coisa que tu passa. Então, quando existem essas pessoas que têm essa sensibilidade, que existem muitas pessoas sensitivas e nem sabem que são, né? Inclusive são fortes candidatos a se desenvolver em algum recurso que vai trabalhar com tratamento, né? A gente fica fácil entender que a gente também é energia. Nós aqui, vocês aí, passando justamente essa instrumentalização de comunicação no Bradocast, passa uma energia para quem assiste. De fato. Eu tô falando na qualidade energética, seja ela negativa ou positiva, né? Isso. Então a gente tem que cuidar muito disso, porque quem assiste, por exemplo, muita notícia ruim, né? Isso vai aí. ficar nessa vibração. Vai ficar... Isso aí. E vai já é acabar natural. transmitindo isso para outras pessoas Exatamente. inconscientemente, né? Exatamente. Esse exemplo que tu deu da pessoa que a gente sente um clima ruim, também acontece ao contrário, né? Quando tu sente que a pessoa é leve, que a pessoa é assim, essa pessoa é fácil de conversar, é fácil de se conectar. Acontece essas duas. Mas eu fiquei com medo, tu não tá criticando dizendo que eu e o Carlos somos negativos, né? Não, porque acontece o positivo e o negativo, não tô dizendo... Olha, eu não me senti agredido, quem sentiu foi o Bruno. Eu me senti assim, eu falei, será que o Alex tá querendo me dar uma indireta, cara? O Alex conhece outros terapeutas, Bruno, se tu precisar. É verdade, a gente indica. Luiz, deixa eu te pedir, tu falou, vocês dois na verdade, falaram bastante que Reiki não tem ligação com religião. Isso. Por que as pessoas normalmente pensam que tem alguma ligação com religião? Eu acho importante a gente falar sobre isso também. Por quê? Porque, inevitavelmente, quando tu passa pelo processo de harmonização, ele vai te levar a um processo de olhar para o teu interno. E tu vai fazer essa conexão com a religião. Mas, só que a grande maioria tem muitas crenças limitantes com relação às religiões. E eu gosto de desvincular o Reiki total fora de religião. Sim. Porque a religião, não falando mal, mas de muitas limitam o processo. Então, daí as pessoas querem acionar, porque, digamos assim, elas olham para isso como uma coisa impossível, que tem que ser um processo mágico. Mas só que essa magia, esse mágico, realmente acontece dentro do meu interno. Mas não quer dizer que eu seja especial. Porque todos nós somos especiais. Todos nós podemos acessar essa energia que está aqui. Mas só que não é um místico, não é uma coisa, eu sou diferente de todo mundo. Não, todos nós somos iguais. Até porque daí, se tu pega pelo princípio lá, que eu não vou criticar e julgar ninguém, todos nós somos iguais. Sim. Vivendo os estágios de evoluções diferentes. E daí só que é difícil as pessoas entenderem esse processo, de não ligar a um processo religioso. E assim, a meditação guiada e o Reiki, eles podem ser unidos? Trabalhar juntos? Pode. E daí isso é fantástico, porque daí dentro do processo do Reiki e da meditação guiada, eu posso realmente assumir mais controle. Entendi. Do meu poder interno. Ter mais visão de quem eu sou. Daí isso abrange, daí tu muda a tua vida. Tu realmente começa... Mas é muito importante, né, Luiz? Esse casamento dos recursos terapêuticos é a gente ter objetivo. Objetivo terapêutico. Algumas pessoas vão se identificar, a gente sai fazendo muitas coisas. É a mesma coisa tu tá com uma dor, tu procurar tomar o paracetamol, aí tu toma dipirona, aí tu toma também o nimesulida, né? A gente tem que ter foco, né? Não adianta tu tomar um recurso se aquilo não vai te adiantar. Tá? Exato. Quero voltar na pergunta anterior sobre a religiosidade, que é algo muito delicado de se falar, mas infelizmente nós indivíduos, com aquilo que a gente não consegue lidar, a gente classifica. A gente acaba também a gente se coloca num lugar de muito preconceito. E infelizmente se associa muito essa questão reikiana, da meditação. Como as pessoas também não entendem, elas têm o costume e a tendência a classificar isso. Como se isso fosse um ato mágico, né, e ao mesmo tempo místico, e que tem que haver justamente a desconstrução disto. Até porque a gente tem que permitir a mágica acontecer. Legal.
E se hoje tu pudesse falar, uma pessoa que está iniciando, ela não sabe o que é reiki, ela não sabe o que é meditação guiada, ela pensa que é ela pensa que é isso. Se ela chega assim pra ti, ela te pede um conselho. Que conselho que tu dá pra ela? Pra onde começa? Qual que é o meu objetivo? Tá, eu vou dizer assim, primeiro, respira. Tá. Vamos respirar. Que daí o processo, digamos assim, eu diria primeiro pelo processo de escolher um bom terapeuta, uma boa pessoa que vai te conduzir nesse processo. Boa. Que eu boto assim, que não tem um viés muito religioso. Boa. Porque realmente, tipo assim, eu não posso botar o meu dogma em cima da outra pessoa. Perfeito. Porque daí é domínio. E, eu diria para essa pessoa, escolha esse terapeuta, comece por respiração, comece por observação, né? Eu sou um fã do reiki, sim, vá fazer harmonizações de reiki, para realmente tu entrar em contato com a tua espiritualidade, com o teu interno, para que realmente tu possa mexer mais profundamente. E eu sempre também coloco dentro do processo, tipo, tenha sempre um terapeuta. Eu sempre digo assim, eu acho que na vida da gente tem coisas que a gente sempre tem que passar. Por uma massagem, por um reiki e uma terapia. Boa! 3 coisas na lista para dar o check. Tem que fazer isso, é inevitável para tu ter uma boa vida. Eu tô triste porque eu ainda não fiz nenhum. Então tá na hora, Carlos. Tá na hora. Fica de incentivo, né? Para todo mundo que tá assistindo, inclusive. Realmente são práticas. Terapia é uma prática que eu acabei me aprofundando mais nos últimos anos, e conhecendo o Alex e tendo a participação do Alex aqui nos nossos programas, a gente acaba vendo o poder disso, né? Exatamente. E junto com a terapia, o que ela consegue unir das outras práticas, né? Como reiki, meditação e muitas outras que o Alex, inclusive, já trouxe aqui pra gente discutir. Exatamente. Por isso que é muito importante a gente estar aberto a práticas, a filosofias. Existem filosofias. Se alguém acha que liga muito enfim, religiões, né? Pode ir para outras filosofias que não tem nenhuma ligação à religião, como o essencialismo. Né? São práticas que tu adota que trazem o controle para tua vida, né? Exato. O minimalismo também traz o controle. São tudo práticas para o quê? Trazer o controle, trazer uma vida mais plena, né? O importante é tu não ser controlado. Tu ter o controle da tua vida, né? Porque as pessoas hoje vivem muito no automático e não sabem nem para onde estão indo, nem onde querem ir. Sim. É importante ter esse momento de reflexão e pensar, cara, o que eu quero fazer? Qual que é o meu motivo de eu estar aqui? O que eu quero fazer amanhã, daqui 5 anos? Quem sou eu, né? Esse é importante. Sabe que eu trocando essa ideia de terapias, né? Cada um vai escolher a melhor terapia. Daí tem um rapaz que eu conheci agora há pouco, né? E ele segue muito o estoicismo. Gente, quando ele me mostrou o aplicativo Maiori, né? Que daí é o de controle da vida dele. Levei um soco no estômago. Porque daí ele tem um aplicativo e mostra que a gente tem 80 anos de vida. Né? Aí é perigoso. E ele, todo dia, ele olha. Pra mim não me serviria, né? Porque eu ficaria, né? Que ele olha pro aplicativo e vê que ele riscou mais um dia. Nossa. Mais um dia. Que daí pra ele, né? Pra ver assim, funcionou. Que daí ele priorizou o que era importante na vida dele. Pra mim, eu prefiro a meditação. Então, pra cada pessoa vai funcionar uma técnica. Tem uma prática diferente, né? Exatamente. Mas às vezes tem um momento de plenitude, de completa calamidade, né? Para algumas pessoas pode ajudar, para outras um processo de minimalismo, por exemplo, ter uma mesa completamente limpa vai trazer o mesmo resultado, vai trazer uma calamidade, vai trazer um controle. E uma pergunta que eu queria fazer para vocês dois, tá? Desde o início, eu colocar a minha agenda semanal é um controle ou não é um controle? Eu tava pensando nisso. Eu tô controlando a minha rotina e a minha vida, ou eu tô sendo induzido a controlar pelas atividades? Desde que isso não te desorganize.
Porque a grande questão é a gente buscar clareza das coisas. Nós precisamos de objetivos, precisamos de foco, precisamos organizar um pouco a nossa rotina, mas desde que isso não seja provocador de sofrimento. Porque tem gente que organiza assim a agenda e fica à mercê, e o pior, né? Se cobra para cumprir tudo que ele estabeleceu na agenda. E não se permite, talvez, atrasar 5 minutos, nem de parar de olhar um pôr do sol, né? Nem de repente de parar um pouquinho e respirar. Ou ficar um pouco contigo mesmo. Então, desde que isso não fique desconfortável para ti, seja ocasionador de sofrimento, tá tudo certo. Faça a agenda. Legal. Sabe que eu já faço uma agenda, que eu digo assim, é uma agenda, a carta mágica. Eu faço uma carta para o passado. O que é isso? Eu trabalho nos meus grupos de mentoria, que eu digo assim, tá, tu organiza a tua agenda agradecendo a semana que já passou. Boa. Daí tu, lá no domingo, tu reserva um tempo e tu vai escrever a semana como quer que tu aconteça. Mas agradecendo a reunião, agradecendo os encontros, agradecendo como já acontecido. Nesse processo meditativo. E o que acontece internamente, magicamente, no meu interno? Eu sincronizo. E o fato de eu sincronizar, botar uma outra percepção, daí eu tenho um pouco mais de controle. E não quer dizer que aquilo vai acontecer. Sim. Mas, incrivelmente, 80% acontece. Perfeito. Daí isso dá uma paz interna. Porque o que é mais, digamos, inquietante é quando realmente a mesa está vazia e tu diz assim, eu tenho muita coisa para fazer, mas tu não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer. Mas se tu já começa sincronizando a tua vida pro caminho que tu quer levar, aquilo te traz uma paz. Pelo menos para mim. Ter clareza, né? A clareza. Ter clareza ajuda na plenitude. Totalmente. Alex, Luiz, muito obrigado por participarem aqui com a gente. Muito obrigado por trazerem esses assuntos que não é muito discutido, mas são coisas que ajudam a nossa vida, né? Que ajudam o nosso cotidiano, que trazem um controle, uma sincronia para a nossa vida e para as nossas atividades, né? Eu queria abrir esse espaço caso vocês queiram divulgar alguma coisa, uma rede social, etc., consultório. Tá. Tenha vontade. Muito obrigado ao pessoal que está assistindo. Se quiser seguir nas redes sociais, @Dr. Luiz Matos lá no Instagram, tem um material bem interessante sobre meditação guiada, sobre Reiki. E agradeço a presença, a vocês, o convite, ao Alex pelo convite. Muito obrigado por esse bate-papo tão bacana que foi. A gente que agradece, né, Luiz? E sempre lembrando, né, quem está nos assistindo para buscar clareza, né? Boa. Hoje esse bate-papo aí desse tempo que a gente teve juntos faz com que a gente olhe isto, né? O quanto essas técnicas possam te trazer clareza de vida. Perfeito. Acho que esse é o objetivo, assim, a gente viver um pouco mais leve. Um pouco mais leve, muito bem. Muito obrigado a você que assistiu até a gente. Para quem ficou interessado, todas as redes sociais vão estar na descrição, inclusive as nossas. Então, é isso. Muito obrigado.